não tem como falar de armas de fé. E hoje é o primeiro dia, pastor Tiago? Segundo, sem falar de Daniel. Não sei se o primeiro texto foi pregado aqui foi sobre Daniel, mas foi sobre Daniel? Não foi, glória a Deus. Então eu queria que você abrisse no livro de Daniel, capítulo 10, verso de número 9 até o verso de número 15. E eu entrei em jejum essa semana, irmãos. Eu confesso que a batalha está grande. E aí Deus me trouxe, porque eu tenho lido todos os dias o livro de Daniel, e tenho lido todo dia, né? E vinha pedindo uma palavra ao Senhor, e o Senhor me direcionou ao capítulo 10, versos 9 até o 15. Está aqui? Aqui, ó. Deixa eu chegar para cá, fica mais fácil. Diz assim, ó: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Até aqui, no 15, falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Até aqui. Deixa eu contextualizar você o que está acontecendo. Lá no capítulo 9 de Daniel, depois de ter passado por várias situações em terra estrangeira, e você conhece a história, Daniel foi levado cativo, junto com seus irmãos, com seus amigos, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E Daniel viu nesse tempo de cativeiro, durante esse período cativo, ele viu vários reis. O tempo passou, Daniel cresceu em graça, em sabedoria. Daniel cresceu não só como homem, mas como servo do Senhor. Quando chega no capítulo de número 9, o que acontece é que Daniel se volta aos livros da lei, se volta ao livro de Jeremias e entende que o tempo do exílio está acabando, porque Deus tinha falado que eram 70 anos. O tempo está acabando, e depois de se debruçar na palavra, Daniel tem uma visão. E essa visão mostra para ele coisas sobre o futuro. Não satisfeito com a resposta que ele teve, ele então começa a jejuar e orar. E o texto vai dizer que ele jejua por 21 dias. Os 10 primeiros dias ele só comeu legumes e tomou água, e continuou sem comer carne nem beber bebida forte. E depois de 21 dias de oração sem resposta, ele chega no 24º dia à beira do rio Tigre. E à beira do rio Tigre, Daniel tem essa visão que nós relatamos aqui, ou o final dessa visão. Aparece para ele um homem, e o texto vai dizer como filho do homem, aí a mesma visão que João teve lá em Apocalipse, do filho do homem. Então aqui nós caracterizamos como, anota aí, Cleiton, teofania, né? A presença de Deus entre nós. Então Daniel viu Deus ali, viu Jesus revelado ali, e aí vendo Jesus, ele cai em terra de tão cansado que estava por essa visão, e dorme. E aí o anjo vem e toca nele, e é uma outra pessoa que toca, é o anjo. E aí agora o anjo vai fazer algumas revelações para Daniel. Primeiro ele diz: olha, Daniel se coloca de pé. E Daniel se coloca trêmulo diante dele.
E ele vai dizer para Daniel o seguinte: Daniel, homem muito amado. E é maravilhosa essa declaração. Imagina quando alguém da sua igreja, alguém do seu convívio, alguém vira, né, pastor Tiago, e diz: pastor Tiago, você é muito amado. Pastor Júnior, muito amado. Diego, muito amado você é. Mas quando o anjo do Senhor vem e diz: você é muito amado, o peso é muito maior. Afinal, vou te dizer uma coisa: quanto maior a distância entre o que nos une, mais importante é o elogio. Não entendeu? Vou te explicar. Pastor Tiago chega aqui e prega, e ele tem uma com ele que é o seguinte: depois ele pergunta: como é que eu fui? É mal de todo pregador, irmãos. Né, pastor Robson? Pergunta para alguém, ou pergunta para a esposa, minha esposa, então fica assim: você sempre vem com essa pergunta. Quando a gente pergunta, a gente quer saber, a gente é humano. E aí, de repente, o pastor Tiago vai receber um elogio da pastora Luciana: não, foi bem, foi mal, hoje eu não estava bem e tal. Mas o elogio próximo ali tem um peso. Mas se alguém elogia o pastor Tiago por uma pregação que ouviu através do Instagram ou através de alguma mídia social da igreja, isso tem um peso maior, porque essa pessoa está afastada relacionalmente, e estando afastada relacionalmente, não é aquele que nos ama no dia a dia. São pessoas que não nos conhecem. Por não nos conhecer, nos dá uma opinião, muitas das vezes, mais sincera do que a dos nossos. Os nossos, às vezes, não querem nos machucar, não querem nos constranger. Então, assim, hoje você foi bem, sabe aqui. Mas quando isso vem de fora, quando isso vem da distância, isso tem maior peso sobre aquela pessoa. E quem diz para o Daniel que ele é amado é um anjo do Senhor. Olha o peso que tinha isso. Já pensou, quando o anjo do Senhor olha para você, o que ele pensa? E aí para Daniel, a resposta é: Daniel, homem amado. E aí ele continua dizendo o seguinte: olha, desde o momento em que você se colocou em compreender as coisas de Deus, as suas palavras são ouvidas. Isso é maravilhoso. A partir do momento que você se colocou em perceber e entender as coisas do Senhor, as suas palavras são ouvidas. Você jejuou durante 21 dias, e para Daniel não teve resposta em 21 dias. Acontece com a gente. Muitas das vezes a gente ora, a gente se ajoelha, a gente se prostra, e a gente não escuta, não vê, não entende a resposta do Senhor. E aí esse texto é tão maravilhoso e preocupante para nós ao mesmo tempo. Ele é tão esclarecedor e tão temeroso para a gente, porque a Bíblia vai dizer aqui que durante o tempo em que Daniel clamava, o anjo do Senhor guerreava contra o príncipe da Pérsia. Opa, peraí. Enquanto Daniel estava de joelho durante 21 anos, ou 21 dias, melhor dizendo, em oração, o anjo do Senhor pelejava com o príncipe da Pérsia. Aí o que acontece é o seguinte: quando Daniel começa a orar, o anjo do Senhor é enviado aí até Daniel trazer a resposta. Amém? Você está comigo? Só que chega em determinado local, ele é impedido de passar. E aí eu entendo aqui que existem territórios que são dominados por principados e potestades. Afinal, Jesus disse: a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades desse mundo. Então, existem príncipes locais que guerreiam batalhas contrárias a nós. O que acontece ali é que Daniel está orando, o anjo é enviado, e quando é enviado tem uma guerra celestial. O anjo está guerreando contra o príncipe da Pérsia. Ninguém está vendo, mas está acontecendo a batalha. E aí sabe o que eu entendo aqui? Quando os nossos joelhos estão no chão, nós estamos startando uma batalha no reino espiritual, irmãos. O nosso joelho dobrado starta uma revolução espiritual. Às vezes a gente não espera a resposta, a gente desiste antes dela chegar. E Daniel resistiu por 21 dias. Irmão, jejum não é fácil. Jejum
Vou dizer para vocês, jejum não é fácil. Mas Deus responde àqueles que resistem. Sabe, tem gente aqui hoje que já desistiu de várias situações. Talvez tenha pais que já desistiram de filhos. Talvez tenha situações dentro da sua casa, da sua parentela, que você já desistiu. E o que Deus está dizendo para você hoje é: continua orando, porque enquanto você ora, eu travo a batalha e trarei a resposta. A batalha é minha, não é sua. Você persiste em oração e eu guerreio contigo. Amém? Você está aqui? Está entendendo? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Então existia ali uma resistência. E todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, nós vamos enfrentar resistência. Eu me lembro do pastor Mauro Israel, da PIB de São Gonçalo, um dia num culto, num domingo de manhã, 10 horas da manhã, pastor Luan. Ele solta a seguinte bomba, e eu jamais esqueci isso. Nós somos soldados rasos numa batalha espiritual que é cósmica. Nós somos soldados rasos em uma batalha espiritual que é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, todas as vezes que a gente se dobra, se prostra diante do Senhor, algo está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Não é em vão, Apocalipse vai dizer que o Senhor recolhe em taças de ouro todas as nossas orações. Todas as nossas orações estão em taças de ouro diante do altar do Senhor. Ou seja, quando eu me dobro, quando eu me ajoelho diante do Senhor, quando eu me prostro em oração, eu starto uma batalha e a minha oração chega ao trono da graça de Deus. A resposta vai vir na persistência do povo. A resposta vai vir, irmãos. E aí ele continua dizendo: olha, depois de 21 dias... o Senhor, e na sua persistência, o Senhor enviou Miguel. E Miguel é o fortão, né? Miguel é o cara, desde a criação, que Miguel é um anjo de guerra. Miguel é aquele que vai conduzir, no final dos tempos, a força de Deus contra os enviados de Satanás. E aí Deus manda Miguel, e Miguel guerreia e vence aquele inimigo, e o anjo chega 3 dias depois para falar com Daniel. E aí apresenta essa conversa espiritual que muitas das vezes a gente não entende. Ele apresenta uma batalha que não é vista aos nossos olhos, mas acontece todos os dias ao nosso redor. E como é que nós lutamos com essas batalhas? Ou como é que nós travamos batalhas como essa? 4 coisas, prometo não me demorar. 4 coisas são armas que nós não podemos deixar de ter numa batalha que nós enfrentaremos até a volta do Senhor. Primeira coisa, fé. Daniel era um homem de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é fé. Pastor, o que é fé? Certeza. Ponto. Mas eu não estou vendo, mas tenha certeza que vai acontecer. Mas disseram que não vai, tenha certeza. Estava falando com o pastor Robson aqui ainda há pouco, tem um pastor amigo nosso, que ele largou o ministério, Deus falou, larga o ministério. Ele e a esposa largaram o ministério. E aí, num tempo depois, Deus falou para a esposa, agora volta para o seu trabalho. Largou o trabalho, melhor dizendo, para o ministério, largou o trabalho para o ministério. E aí, tempo depois, Deus fala assim, ó, volta para o seu trabalho agora. Só que ela trabalhava terceirizada numa grande empresa. E Deus falou para ela, você vai voltar para essa empresa. Só que ela tinha colocado a empresa na justiça. E aí não dava para voltar para essa grande empresa, porque tinha uma cláusula lá de já ter colocado alguém na justiça. Imagina, você vai contratar alguém que já colocou a empresa na justiça, mas como é que você vai ficar? E aí, depois de ter sido sondada, ela responde assim, olha, mas eu já coloquei a empresa na justiça. E a resposta do incrédulo foi, mas você tem fé? Muitas das vezes, o incrédulo traz para a gente coisas que nós não temos naquele momento. Já parou? Já imaginou isso?
De vez em quando, meu cunhado, que é ímpio, e a gente pode assim dizer, eu moro numa casa e fica no alto, e às vezes tem alguém parado na minha garagem. E eu quero entrar, não consigo, né, pastor Robert? Assim, no portão da minha casa. Aí eu chego lá e minha esposa já desce. Minha esposa é baixinha, rapaz. Toda mulher baixinha, meu Deus do céu. Pastor Tiago, pastor Luciano conhece. Não é fácil não, né, Cleito? Minha esposa, rapaz, é braba demais. E ela já desce do carro, assim, parece que vira uma chave. Eu vou furar o pneu, eu vou com não sei o quê, agora eu vou chamar o reboque, vou, sabe, aquela coisa toda. Vai tirar o carro daqui e tal. Aí meu cunhado ímpio lá de cima fala assim, calma, crente. Está entendendo? Tem horas que o ímpio, tem hora que as situações, tem hora que as coisas que nos acontecem e nos acometem vão nos trazer para a direção de novo, para o prumo de novo. É Deus usando as suas artimanhas, as suas armas para dizer, olha, volta. Tenha fé. Eu sou contigo. Mas às vezes precisa acontecer algo para que a gente possa entender isso. Mas aquele que não perde a fé tem uma certeza: as coisas vão acontecer. Talvez não aconteça no nosso tempo. Talvez não aconteça do jeito que a gente quer. Mas Deus tem algo muito melhor para a gente do que a gente pede. Eu é que sei os planos que tenho sobre ti. Muitas das vezes o tempo demora. Imagina para Daniel, 21 dias sem resposta, vai à beira do rio, e agora? E agora vem a resposta do Senhor. Por quê? Fé. Todas as vezes que nós colocamos a fé em ação, algo acontece. Tem uma frase da minha esposa que diz o seguinte: eu nunca vi um justo de joelho no chão, em santidade e com fé, ficar sem resposta de Deus. Deus tem prazer em responder àqueles que estão prostrados diante dele. Deus tem prazer em trazer a direção e a resposta para aqueles que têm fé. Mas fé é exercício. Muitas das vezes a gente pede assim, Deus, aumenta a minha fé. Esse é um pedido perigoso. Porque para aumentar a nossa fé, é preciso aumentar situações em que a gente vai precisar exercitar a fé. Está entendendo? Quem está entendendo? Muitas das vezes, a nossa fé ela é tão exercitada, é tão instigada, ao ponto de a gente achar, olha, com isso só um milagre, mas eu tenho fé o suficiente de entender que Deus é capaz de fazer um milagre. E quando Deus faz um milagre, às vezes a gente nem acredita. Pô, você é o melhor que nós temos. Às vezes a gente nem acredita porque a gente ora sem fé. A gente fala sem fé. Pastor, eu não oro sem fé, não? Já parou para pensar que muitas das vezes alguém te pede para orar e você não acredita naquilo que você está orando? Tem um tempo atrás, alguém pediu para eu orar por um irmão e eu estava assim, sem fé, irmãos. Porque às vezes a gente fica sem fé. Aí falaram assim, pastor, ora porque é só um milagre na vida de fulano de tal. Está entubado. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu acho que vai morrer. Ela falou, meu Deus, que falta de fé. Porque a esposa da gente é que puxa a nossa orelha, amém? Quem tem esposa aí? Não é assim, Glenn? Esposa da gente fala assim, você não tem fé não, rapaz? Já contei aqui a história do hospital, né? Trabalhava no hospital, minha esposa falou, rapaz, você tem que orar. Eu falei, tem que orar, bota a mão na parede e não deixa ninguém morrer. E em 7 dias não morreu ninguém. Fé. Então, assim, se a gente não tiver fé, e a fé é a principal arma na batalha espiritual. Segunda coisa que a gente precisa ter, além de fé, e uma fé pulsante, uma certeza em todas as coisas que Deus vai agir. Deus vai agir, Deus continua agindo, como foi com Daniel, vai ser conosco, amém? Um joelho dobrado em fé, estar com uma batalha triunfal para nós, uma batalha maravilhosa. Às vezes a gente não entende. Então a primeira coisa que a gente precisa ter fé, a segunda coisa que a gente precisa ter, além de fé,
se voltar para a palavra. Daniel se volta para a palavra em Jeremias, e essa palavra estarta nele o desejo de compreender e entender mais de Deus. E o texto do capítulo aqui 10 vai começar dizendo assim, ó, desde o momento que você se voltou a compreender as coisas de Deus, eu tenho ouvido você. Desde o momento que Daniel se voltou a ler a palavra, entender a palavra e compreender quem é Deus, e só a palavra transforma, só a palavra modifica, só a palavra traz vida. Então não dá para só ter fé. Se tiver fé, mas não tiver palavra, vai ficar capenga, irmãos. É como perguntar para um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda. É como perguntar para uma mãe que tem 2 filhos, qual o filho mais importante, o que mais cedo ou o outro. Não tem escolha. Então, precisamos ter fé e precisamos ter leitura diária de palavra para entender e compreender o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer através de nós. E aí, leitura da palavra, ela não pode ser só oratória, entendimento, colocar na cabeça. Se isso não gerar uma vida prática, nós precisamos estar submetidos à palavra. Porque aquele que lê a palavra e a pratica, porque não adianta só ler. Tem um amigo meu que ele é ateu. E aí eu chego no trabalho para conversar com ele, ele sabe a Bíblia, rapaz. Ele fala assim, naquele versículo, Daniel 10, 13, que diz isso. Eu falei, mas é em Daniel, porque lá em Provérbios vai dizer isso, mas em Apocalipse tal, vai dizer isso. Eu tenho que procurar. E se eu perguntar essa passagem está onde? Ele fala, Mateus 27. Sabe tudo de Bíblia, mas pratica zero. Qual a serventia para isso? Nada, debater. Sabe, conversa vã, conversa tola. Mas o que nos fortalece é a leitura e a prática da palavra. Então, fé e palavra precisam andar juntas. Terceira coisa que nós precisamos ter, oração todos os dias, sem cessar. Joelhos dobrados. Oração diária. E aí a oração não é eu fazer pedidos a Deus. Porque, na verdade, está chegando a época do Natal, e muitos de nós parecem que Deus é o bom velhinho, o Papai Noel, aquelezinho de vermelho, de cabeça branca, não é? É um velhinho de cabeça branca que eu faço os meus pedidos e ele precisa atender, porque se ele não atender, eu faço beicinho, porque eu fui um bom menino. Para nós esse é o nosso Deus. Muitas das vezes, não sei se você já parou para pensar, mas se você escrever todas as suas orações, e depois você vai ler todas as suas orações, são muito mais pedidos, exigências para você do que para o reino. Todos os milagres que eu vi acontecer na Bíblia, tudo tinha um propósito. Será que as nossas orações têm propósito? Ou é para satisfazer a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade? Até filhos que se perderam no caminho. Eu vejo mães e pais orando, falando assim, meu filho está fora da igreja. O que você quer, minha irmã? Eu quero que ele volte para a igreja. Por quê? Porque eu quero ele junto comigo aqui nesse lugar. Por quê? Porque é tão bom se ele tiver... A salvação para você não é importante. Deus alcançar o coração dele, transformar ele num grande milagre do Senhor, um homem de Deus, que vai arrastar multidões para a sua casa, que vai falar e as pessoas vão se converter através do Espírito Santo. Isso não é importante. O importante é você não ver o seu filho onde ele está. Então as nossas orações, muitas das vezes, são para satisfazer o nosso coração, o nosso desejo, o nosso ego. Então a nossa batalha em oração precisa ser para as coisas celestiais. Sabe, eu fico imaginando quando Paulo diz para o Senhor assim, olha, retira de mim esse espinho na carne, eu não estou aguentando.
E aí eu fico pensando, a retirada do espinho na carne não é para abençoar ninguém, não é para satisfazer o reino, não é para trazer salvação para ninguém, não é para dar bom testemunho, é para satisfazer o desejo da minha carne. Eu é que não estou aguentando. E aí Deus diz assim, ó, se for para satisfazer você, como você está dizendo, a minha graça te basta e acabou. Não vou fazer. Então muitas das nossas orações não são respondidas, porque são para satisfazer a nossa carne. Então nós precisamos orar, e a oração precisa ser uma arma poderosa na batalha, mas precisa ser direcionada ao reino. A oração precisa ser direcionada às coisas de Deus, precisa ter um propósito maior do que satisfazer a nossa carne. Quem está entendendo? Amém? Então nós temos fé, nós temos palavra, nós temos oração e nós temos jejum. Quando Daniel se coloca em jejum, e jejum, irmãos, é extremamente importante para mortificar a nossa carne que clama e fazer com que a nossa espiritualidade possa se sobressair. Todas as vezes, eu quando me converti, pastor Júnior, falaram assim para mim, lá nos idos de 99, 97, sei lá, 97. Alguém falou assim para mim, porque carne e espírito são iguais a dois cães. Não é? Não é assim? E aí, naquela época, ainda não tinha essa ideia de racismo e tal, como é hoje, né? Mas aí falava assim, tem o escurinho e tem o branquinho, né? Falavam isso, né? Naquela época. E a gente entende que o racismo é real, amém? E a gente precisa lutar contra essas coisas. Mas de certo eram dois cães. E aí o cão que você mais alimenta é o que mais se fortalece. O cão que você menos alimenta é o que menos se fortalece. Então se você alimenta mais o cão do espírito será fortalecido. Mas você alimenta mais o cão da carne, a carne será fortalecida. E Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, ou a partir do verso 20, quais são as obras da carne e as obras do espírito. Tem gente fortalecendo todos os dias muito mais a carne do que o espírito. Esse é o problema. Porque se a nossa guerra ela é espiritual, a gente só vai vencer a guerra espiritualmente. Não tem como vencer uma guerra que é espiritual através da força da carne. A partir do momento que eu entendo que a batalha que eu vivo é uma batalha espiritual, eu preciso lutar com armas espirituais, e alimentar o meu espírito é essencial para vencer a batalha. E o jejum é o fortalecimento do espírito em detrimento da carne. Pastor, qual é o melhor jejum? O melhor jejum é aquele que te traz para perto de Deus. Pastor, eu bebo muita Coca-Cola. Se eu parar de beber Coca-Cola, é um bom jejum? Vai te trazer para perto de Deus, irmão? Ou vai só fazer uma dieta? Quem está entendendo? Amém? Porque a partir do momento que você entra num jejum, você entra em algo espiritual. E você não está mais satisfazendo a carne. Eu sou extremamente carnívoro. Eu gosto de doce demais da ponta, assim. Um docinho depois da refeição, um docinho antes da refeição, sabe? Assim, chega no rodízio de pizza, irmãos. Aí vem assim, salgada, eu quero. Doce, aí todo mundo fica olhando para cima, mas já vai, vou. Doce. E salgada de novo, vou também. Não tem uma ordem. Satisfazendo a carne. Mas a satisfação do jejum tem que ser do espírito. Nós precisamos buscar em espírito, em verdade, aquele que pode responder às nossas questões, porque todos nós queremos sempre alguma resposta.
Nós estamos à procura de resposta. E Daniel aqui está à procura de uma resposta. E o anjo traz a resposta para ele. Olha, tem uma visão, você viu a visão do fim dos tempos, mas eu vou te dizer, tudo isso é batalha. E é batalha espiritual. Então eu vou te dar aqui, através do seu exemplo, para a igreja que fica, como você guerreou, como você combateu, como você batalhou. Através da fé, através da palavra, através do jejum, através da oração. Todas essas precisam andar juntas, irmãos. Se a gente está negligenciando alguma área dessas, alguma coisa vai falhar. E quando eu vejo que essa batalha é uma batalha cósmica, com anjos e demônios, e alguém que tem esse tipo de visão, já conversei com alguns e peço a Deus para que não me dê esse tipo de visão, que eu vou enlouquecer. É estar aqui e ver um demônio ali, e ver um anjo guerreando com o demônio, espada de fogo e tal. Mas isso tudo está acontecendo enquanto a gente fala aqui. As batalhas estão acontecendo. Para que esse culto acontecesse, aqui hoje alguém esteve de joelho. Batalha. Para que essas cadeiras estivessem cheias hoje ou vazias hoje, batalha. Então nós vivemos em constante batalha. E aí implica em dizer, como é que eu entro na batalha? Fortalecido ou fraco? Porque se eu entrar fraco, eu vou morrer. Tem um monte de gente que negligenciou essas 4 coisas, estão mortas espiritualmente. Como é que a gente sabe quando alguém está negligenciando essas coisas? A leitura da Bíblia já não é mais um prazer, é um peso. A oração, se muito, é aquela, obrigado, Senhor, por mais um dia. Acreditar que as coisas vão melhorar, já perdi a esperança. E aí você começa a se afastar das coisas de Deus, vai alimentando as coisas da carne e o mundo está aí esperando. De boca aberta, com várias propagandas que aos olhos parecem boas, mas que um ser espiritual entende que não é bom. Daniel entendeu, existem manjares que são do rei, que aos olhos parecem ótimos, mas que para a minha espiritualidade é péssima, e eu não vou me contaminar. A decisão de Daniel foi não se contaminar. Era fácil? Batalha. Batalha que se vence com oração, com jejum, com fé e com palavra. E aí, irmãos, não quero me alongar, que já são 9h20 já, meu Deus. Mas se você sair daqui hoje pensando que você não pode negligenciar nenhuma dessas coisas, que a vida que nós levamos é uma vida de batalha, eu acredito que você já sai com a boa parte. Se você sair daqui hoje e entender que você precisa colocar e dobrar o seu joelho diante do Senhor, e a partir do momento que o seu joelho está dobrado, coisas acontecem no mundo espiritual, eu já estou satisfeito. Não é só uma palavra, não é só uma oração, é uma guerra. É uma guerra estartada no joelho que se dobra. Tem gente guerreando há bastante tempo. E eu queria dizer para vocês que não percam a fé. Vai acontecer no tempo de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vou finalizar. Minha esposa me perguntou esses dias, pastor Robson, quanto tempo foi entre o último livro do Antigo Testamento e o Novo Testamento? Todo mundo sabe. 400 anos, aproximadamente. A gente chama isso de tempo de silêncio. Onde não tinham profetas, onde a palavra de Deus não foi ministrada. Então foi o período do silêncio bíblico, 400 anos. E aí depois vem um profeta, a saber, João Batista. Então quando João Batista chega clamando que Deus vai chegar, o povo está em alvoroço porque estava esperando por essa palavra. Então o que eu quero dizer com isso? O tempo do silêncio
não significa que Deus não está trabalhando. Deus estava preparando o caminho para a vinda de João e depois Jesus Cristo. Durante 400 anos, Deus estava construindo estrada. Que é isso, pastor? Está ficando maluco? É. Porque para o evangelho sair dali e ser pulverizado entre as nações, precisava ter área de escape, precisava ter estradas, precisava ter povos e línguas diferentes, que chegavam no mesmo lugar. Então Deus estava trabalhando para que o seu evangelho fosse proliferado. Então o que eu quero dizer com isso? Ainda que esteja demorando a sua resposta, Deus está trabalhando. E vai chegar. A resposta vem. Ainda que a gente não entenda o tempo, mas o que a gente precisa fazer, igual a Daniel, não desistir no primeiro momento. Persista. Essa batalha só se vence de joelho. Tem gente no mundo celestial, tem anjo no mundo celestial batalhando por você, batalhando pelas suas orações. Amém? Fica de pé, vamos orar.